Você já parou para pensar que a sua vida, exatamente como está hoje, é o resultado direto dos pensamentos que você permitiu que dominassem a sua mente? Não é uma questão de sorte, destino ou justiça cósmica. É uma lei tão simples quanto a gravidade. O que você semeia na mente, colhe na realidade. James Allen, em Você é aquilo que pensa, não estava oferecendo um manual de positivismo barato. Ele estava revelando uma verdade incômoda. Você é o arquiteto da sua própria existência, e os seus pensamentos são as ferramentas que usa para construir ou destruir o seu futuro. Quando Allen cita Provérbios 23:7, porque como imaginou na sua alma, assim é, ele não está falando de magia ou de pensamentos positivos vazios. Está falando de um princípio universal. A mente humana não é apenas um receptor de experiências, mas um criador ativo delas. Cada imagem mental que você cultiva, cada crença que repete, cada emoção que alimenta, está moldando em tempo real a sua realidade. E o mais perturbador é que você tem feito isso automaticamente, sem sequer questionar a qualidade do que está plantando. A mente como campo de criação, além do positivismo superficial. Muitas pessoas interpretam mal a ideia de que você é aquilo que pensa. Acham que basta repetir frases motivacionais ou ignorar os problemas para que, magicamente, tudo se resolva. Mas Allen vai muito além disso. Ele está falando de responsabilidade radical. Não se trata de fingir que tudo está bem, mas de entender que a sua interpretação da realidade é mais poderosa do que a realidade em si. Por exemplo, se você perde o emprego, pode imaginar que é o fim do mundo, ou pode imaginar que é um redirecionamento para algo melhor. Se alguém te magoa, pode imaginar que é uma injustiça, ou pode imaginar que é uma oportunidade para fortalecer os seus limites e a sua resiliência. Se você falha em um projeto, pode imaginar que é um fracasso, ou pode imaginar que é um aprendizado disfarçado, um passo necessário para o sucesso real. A diferença não está no evento, está na imaginação ativa que você escolhe cultivar. Allen não nega a dor ou as dificuldades. Ele diz que a dor é o solo onde a sabedoria cresce, mas só se você escolher plantar sementes de crescimento em vez de amargura. Provérbios 23:7 na prática. Como aplicar a lei da mente no cotidiano. A espiritualidade prática de Allen não é sobre crenças abstratas, é sobre ação consciente. Aqui está como você pode aplicar Provérbios 23:7 no seu dia a dia, de forma tangível. O poder da observação interna. Tudo começa com a consciência. Você não pode mudar o que não percebe. Reserve 5 minutos todas as manhãs para observar os seus pensamentos. Não julgue, não lute contra eles. Apenas observe. Pergunte a si mesmo: quais pensamentos têm dominado a minha mente ultimamente? Eles me levam para onde eu quero ir? Se você perceber que tem alimentado medos, dúvidas ou autocríticas, não se culpe, apenas reconheça. A consciência já é o primeiro passo para a mudança. A lei da substituição. A mente não aceita vazio. Se você tentar apenas parar de pensar negativo, outro pensamento negativo ocupará o espaço. A solução é substituir. Sempre que um pensamento limitante surgir, substitua-o por um que seja construtivo. Exemplo: se você pensa, eu nunca vou conseguir, substitua por, eu ainda não consegui, mas estou aprendendo e evoluindo. Isso não é negação, é redirecionamento. Você está treinando a sua mente para focar no que é útil, não no que é destrutivo. A disciplina da imaginação. Allen sabia que a imaginação não é um passatempo, é o laboratório onde o futuro é criado. Todos os dias, antes de dormir, feche os olhos e visualize a versão de você que já superou os desafios atuais. Veja-se agindo com confiança, tomando decisões alinhadas com os seus valores, colhendo os frutos do seu trabalho. Não é fantasia, é preparação mental. Os atletas de alta performance usam essa técnica há décadas, por que você não usaria? O princípio da não alimentação. Pensamentos são como fogos. Se você não os alimentam, eles se apagam. Quando um pensamento de medo, raiva ou autossabotagem surgir, não lute contra ele, não dê atenção. Simplesmente redirecione o foco para algo que você pode controlar. Por exemplo, se você está ansioso com um problema no trabalho, em vez de ficar revivendo o pior cenário, pergunte: o que eu posso fazer agora para melhorar essa situação? Ação dissolve a ansiedade. A responsabilidade pelas emoções. As emoções não são inimigas, são mensageiras. Quando você sente raiva, medo ou frustração, não é um sinal de que algo está errado, é um sinal de que algo precisa ser olhado, compreendido e muitas vezes transformado. Em vez de dizer, eu estou com raiva, pergunte, o que essa raiva está tentando me ensinar? Em vez de dizer, eu estou com medo, pergunte, o que esse medo está protegendo? Isso não elimina a emoção, isso transcende ela, transformando-a em combustível para o crescimento. A armadilha da passividade mental.
O maior erro que as pessoas cometem é achar que os pensamentos simplesmente acontecem com elas, que a mente é como um rio e nós somos apenas observadores passivos das águas que passam. Mas Allen desmonta essa ilusão. Você não é um espectador da sua mente, você é o diretor. Quando você permite que pensamentos de derrota, vitimização ou resignação dominem a sua mente, você não está sendo realista, está sendo negligente. Está deixando que sementes ruins sejam plantadas no solo mais fértil que você possui, a sua consciência. E aqui está a verdade dura. Se você não controlar a sua mente, alguém ou algo controlará por você. A mídia, as redes sociais, as opiniões alheias, os medos antigos, todos eles estão competindo pela atenção da sua mente, porque quem controla a sua mente, controla a sua vida. Imagine a sua mente como um jardim. Cada pensamento é uma semente. Alguns são plantados por você, outros são jogados pelo vento. As opiniões alheias, as notícias, as memórias. Mas aqui está a chave. Você decide quais sementes regar. Se você regar as sementes do medo, elas crescerão como ervas daninhas, sufocando tudo ao redor. Se você regar as sementes da coragem, da disciplina, da gratidão, elas se tornarão árvores frutíferas, dando sombra e alimento para a sua vida. Agora, pergunte a si mesmo: que tipo de jardim eu tenho cultivado até agora? Quais sementes eu tenho regado sem perceber? Que tipo de colheita eu realmente quero para a minha vida? Refletor. Sobre isso consiste em manter o ritual diário da mente consciente. Para aplicar de forma prática, crie um ritual matinal e noturno. Pela manhã, silêncio consciente. Antes de pegar o celular ou falar com alguém, reserve 5 minutos de silêncio. Observe os seus pensamentos. Pergunte: o que eu escolho criar hoje? Declaração de intenção. Escreva ou diga em voz alta: hoje eu sou o jardineiro da minha mente. Só eu decido o que vai crescer aqui. Visualização ativa. Feche os olhos e veja-se agindo com propósito, superando desafios e colhendo resultados. À noite, faça uma revisão consciente. Anote: quais pensamentos eu alimentei hoje? Quais frutos eles vão gerar? Agradeça por 3 coisas que aconteceram no dia, mas não de forma genérica. Especifique por que elas foram importantes. Liberação. Antes de dormir, solte os pensamentos que não servem mais. Diga: amanhã eu escolho de novo. A espiritualidade prática. Fé como ação, não como crença. Allen não falava de espiritualidade como algo abstrato. Ele falava de fé aplicada. Fé, para ele, não era acreditar em algo externo. Era confiar no poder da sua própria mente para criar. Quando Provérbios diz como imaginou na sua alma, assim é, está falando de um ato de criação diário. Fé não é esperar que as coisas melhorem. É agir como se já estivessem melhorando. Fé não é negar os problemas, é enxergar as soluções dentro deles. Fé não é passividade, é responsabilidade ativa. Você não precisa acreditar em nada sobrenatural para aplicar isso. Basta entender que a sua mente é o campo, os seus pensamentos são as sementes, e a sua vida é a colheita. E que a cada momento você está escolhendo o que plantar. Quem você está se tornando? Você não é um produto do acaso. Não é uma vítima das circunstâncias. Você é um criador. Não no sentido místico, mas no sentido mais prático possível. Você cria a sua realidade através dos pensamentos que escolhe repetir, das emoções que escolhe sentir e das ações que escolhe tomar. A pergunta que fica é: você vai continuar permitindo que pensamentos aleatórios, medos antigos e crenças limitantes ditam o seu destino? Ou vai assumir finalmente o papel de jardineiro da sua própria existência? Você já parou para perceber que as crenças que mais te limitam não são aquelas que você escolheu, mas aquelas que você absorveu sem questionar? Elas estão tão enraizadas que você nem as reconhece como crenças, você as confunde com a própria realidade. E é exatamente isso que as tornam tão poderosas e, ao mesmo tempo, tão perigosas. Nós estávamos falando sobre como os pensamentos moldam a realidade, como Provérbios 23:7 não é uma metáfora, mas uma lei. Como imaginou na sua alma, assim é. Mas há uma camada mais profunda nesse processo, uma camada que quase ninguém enxerga. As crenças limitantes não são apenas pensamentos, elas são identidades disfarçadas. Elas não dizem, você não pode. Elas sussurram, de forma quase imperceptível, você não é o tipo de pessoa que pode. E é aí que reside o grande engano. Porque quando você acredita que não é o tipo de pessoa que consegue, você não está apenas duvidando de uma capacidade específica. Você está negando a própria essência do que poderia se tornar. Você está se traindo antes mesmo de tentar. E o pior é que você faz isso de forma tão automática que nem percebe. Acha que está sendo realista, que está sendo prudente, que está apenas se protegendo. Mas na verdade, está se sabotando com as próprias mãos, dia após dia, pensamento após pensamento. James Allen entendia isso profundamente. Ele não escrevia sobre pensar positivo como um exercício superficial. Ele escrevia sobre pensar verdadeiro. E a verdade é que a maioria das pessoas vive presa a uma identidade que não escolheu conscientemente. Uma identidade construída por medos antigos, por experiências não processadas, por vozes alheias que ecoam na mente como se fossem suas. Você já parou para se perguntar: quantas das coisas que eu acredito sobre mim mesmo são realmente minhas? Quantas eu herdei de pais, professores, amigos da sociedade? A resposta, para a maioria das pessoas, é desconcertante. Porque a verdade é que você não é o que pensa que é, você é o que repete que é. As crenças limitantes não nascem do nada, elas são construídas ao longo dos anos, reforçadas pela repetição, por falhas não processadas, por críticas internalizadas. E o mais assustador é que elas operam no piloto automático. Você nem percebe que está agindo a partir delas. Acha que está sendo você mesmo, que está apenas encarando a realidade, que está sendo prático. Mas na verdade, está vivendo dentro de uma prisão mental que você mesmo ajudou a construir. Vamos fazer um exercício agora. Pense em algo que você deseja profundamente. Pode ser um objetivo profissional, um relacionamento, uma mudança pessoal.
Agora, observe o que surge na sua mente quando você imagina isso. Não as palavras, mas as sensações. Você sente expansão, entusiasmo, uma espécie de sim interno, ou sente contração, medo, um não que parece vir de algum lugar profundo. Esse não é um sinal de que você não pode. É um sinal de que há uma crença limitante operando nos bastidores. E aqui está o detalhe crucial. Essas crenças não são fatos. São apenas padrões mentais que você aprendeu a repetir. Elas se escondem atrás de pensamentos aparentemente inofensivos, como eu sempre fui assim, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso. Mas na verdade, são como programas de computador que rodam em segundo plano, ditando suas escolhas, suas reações, até mesmo seus sonhos. E o pior é que você nem sabe que está sendo controlado por eles. Então, identificar essas crenças que te controlam, elas não se anunciam, elas se escondem. Mas há sinais claros de que estão operando em você. O primeiro sinal é a repetição de padrões. Você já percebeu que por mais que mude de emprego, de relacionamento, de cidade, alguns problemas sempre voltam? Não é coincidência, não é azar. É a mesma crença se manifestando em contextos diferentes. Por exemplo, se você acredita, no fundo, que não merece amor, vai atrair relacionamentos que confirmem isso, mesmo que inconscientemente. Não porque o universo está contra você, mas porque você está agindo de forma a validar essa crença. O segundo sinal são as justificativas automáticas. Quando você diz coisas como "eu sempre fui desorganizado", "na minha família ninguém tem sucesso", "eu não tenho sorte", você está revelando uma crença enraizada. Essas frases não são fatos, são desculpas para não mudar. São formas de se convencer de que a sua limitação é inevitável, quando na verdade é apenas um padrão que você aprendeu a repetir. O terceiro sinal é a resistência à mudança. Se você sente um desconforto intenso só de pensar em sair da zona de conforto, não é medo do novo, é medo de desmontar a identidade que construiu em torno da sua limitação. Porque no fundo, você se identificou tanto com essa versão limitada de si mesmo que qualquer ameaça a ela parece uma ameaça à sua própria existência. E, finalmente, há a projeção nos outros. Quando você julga nos outros o que mais critica em si mesmo, está vendo um reflexo das suas próprias crenças. Por exemplo, se você critica pessoas que se acham, pode ser que no fundo você tenha medo de se permitir brilhar. Se você julga quem é ambicioso, pode ser que você mesmo tenha medo de alçar voos mais altos, porque é mais fácil criticar nos outros o que não temos coragem de enfrentar em nós mesmos. Agora que você já sabe identificar essas crenças, como desconstruí-las? James Allen não oferecia atalhos, ele oferecia verdade. E a verdade é que desconstruir crenças limitantes não é um processo rápido, é um ato de coragem diária, um exercício de consciência aplicada. O primeiro passo é o exercício da pergunta incômoda. Toda vez que uma crença limitante surgir, faça estas perguntas. De onde veio esse pensamento? Foi meu ou eu o herdei de alguém? O que eu ganho em continuar acreditando nisso? O que perderia se deixasse essa crença para trás? Que evidências eu tenho de que isso é verdade? Geralmente, você vai perceber que não tem nenhuma evidência real. A crença é apenas um padrão que você repetiu tantas vezes que passou a acreditar que era verdade. O objetivo desse exercício não é encontrar respostas imediatas, é criar espaço entre você e a crença, para que você possa vê-la como algo externo, não como uma parte inalterável de si mesmo. O segundo passo é a técnica do "e se?". Crenças limitantes sobrevivem porque as tratamos como fatos absolutos. Quebre esse ciclo com a pergunta: e se isso não for verdade? Por exemplo, se você acredita que não é bom o suficiente, pergunte: e se eu for bom o suficiente, mas só não tenho praticado o suficiente? Ou, e se eu estiver me medindo pelo padrão errado? Isso não é negação da realidade, é abertura para possibilidades. E possibilidades são o antídoto para a limitação. O terceiro passo é a substituição pela ação. Allen não acreditava em mudança apenas mental, ele acreditava em ação como prova. Se você tem uma crença de que não é capaz, a única forma de desmontá-la é fazendo. Não precisa ser perfeito, precisa ser intencional. Comece pequeno. Se você acredita que não é bom em relacionamentos, pratique um ato de vulnerabilidade hoje. Se acredita que não é inteligente, aprenda algo novo. Ação dissolve crenças. Porque quando você age, você prova para si mesmo que a crença não é um fato, é apenas um padrão que pode ser quebrado. E, finalmente, há o poder do ainda não.
Carol Dweck, em seus estudos sobre mentalidade, descobriu que pessoas com mentalidade de crescimento substituem "eu não consigo" por "eu ainda não consigo". Isso não é positivismo forçado, é precisão. Você não está negando a realidade, está reconhecendo que a realidade pode mudar e que você tem o poder de mudá-la, um pensamento, uma ação de cada vez. Mas desconstruir crenças limitantes é a primeira parte do processo. A segunda e mais poderosa é reconstruir a identidade. Porque não basta remover o que não serve, é preciso plantar algo novo no lugar. A mente não aceita vazio. Se você apenas tentar parar de pensar negativo, outro pensamento negativo ocupará o espaço. A solução é substituir. E substituir não é fingir, é reprogramar. A primeira etapa dessa reprogramação é definir quem você quer ser. Não foque no que você quer ter, dinheiro, status, posses. Foque em quem você quer ser, porque quem você é determina o que você atrai. Por exemplo, em vez de "quero ser rico", pergunte: que tipo de pessoa eu preciso me tornar para criar riqueza de forma ética e sustentável? Ou que valores eu preciso cultivar para construir relacionamentos saudáveis? Porque a riqueza não é um acúmulo de coisas, é um estado de ser. E os relacionamentos não são sobre encontrar a pessoa certa, são sobre ser a pessoa certa. A segunda etapa é criar hábitos de reforço. Identidades não são construídas da noite para o dia, são construídas por repetições conscientes. Se você quer se tornar uma pessoa disciplinada, não espere motivação. Crie um hábito, acorde 30 minutos mais cedo e faça algo que se alinhe com a sua nova identidade. Antes de dormir, anote uma ação que você tomou naquele dia que reforçou quem você quer ser. Porque a identidade não é algo que você descobre, é algo que você constrói. Escolha após escolha, ação após ação. A terceira etapa é usar a linguagem a seu favor. As palavras que você usa para se descrever moldam a sua identidade. Troque "eu sou ansioso" por "eu estou aprendendo a gerenciar a minha ansiedade". "Eu sou desorganizado" por "eu estou desenvolvendo sistemas de organização". "Eu sou medroso" por "eu estou praticando coragem". Isso não é negação da realidade, é reprogramação. Porque quando você muda a linguagem, você muda o foco. E quando você muda o foco, você muda a identidade. E, finalmente, há o poder de viver como se. A psicologia chama isso de acting as if. Allen chamava de fé em ação. Haja como se você já fosse a pessoa que quer se tornar. Não por fingimento, mas por alinhamento. Se você quer ser confiante, haja com confiança em pequenas situações. Se quer ser generoso, pratique a generosidade hoje. Se quer ser disciplinado, cumpra um compromisso consigo mesmo, mesmo que seja mínimo. Porque a identidade segue a ação, não o contrário. Você não se torna corajoso depois de agir com coragem. Você age com coragem para se tornar corajoso. Para entender melhor esse processo, imagine que você é um bloco de mármore. Dentro desse bloco já existe uma escultura perfeita, mas ela está presa, escondida sobre camadas de medo, dúvida e crenças limitantes. O seu trabalho não é criar a escultura, é remover o que não é ela. Todos os dias você tem duas escolhas: deixar que as crenças limitantes continuem a esculpir você e o resultado será uma versão distorcida, menor do que você realmente é. Pegar o cinzel da consciência e remover pouco a pouco o que não te serve, revelando a obra-prima que sempre esteve ali. Porque de nada adianta entender os princípios das crenças limitantes se você não tiver a capacidade de agir de forma consistente, especialmente quando a motivação desaparece. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. A motivação é um mito. Ela não é o combustível da mudança, é apenas a faísca inicial. O que realmente constrói uma vida de propósito, de realização, de espiritualidade prática é a disciplina. Não a disciplina como sacrifício, como privação, como algo que você deve fazer, mas a disciplina como hábito, como um ato de amor a si mesmo, como a única forma de honrar o potencial que você carrega dentro de si. James Allen não falava de disciplina como um fardo. Ele falava dela como a ponte entre o que você é e o que você pode se tornar. Porque a disciplina não é sobre forçar a si mesmo a fazer coisas que você não gosta. É sobre comprometer-se com a versão de você que ainda não existe, mas que você sabe que pode criar. É sobre entender que cada pequena ação disciplinada é um voto de confiança no seu futuro. É um ato de fé, não em algo externo, mas em você mesmo. A primeira coisa que precisamos entender é que a motivação é inconstante por natureza. Ela depende de emoções,
de circunstâncias, de resultados imediatos. E a vida não funciona assim. A vida é feita de processos, de pequenos passos, de ações que não geram recompensas visíveis no curto prazo. Se você depende de motivação para agir, você está fadado a falhar, porque a motivação vem e vai. Ela é como uma onda, às vezes está alta, às vezes está baixa. Mas a disciplina é como o oceano, ela está sempre lá, independentemente das condições externas. E aqui está o segredo. A disciplina não é sobre força de vontade, é sobre sistemas. É sobre criar hábitos que tornam a ação inevitável. Porque quando você depende de força de vontade, você está dependendo de um recurso limitado. A força de vontade se esgota. Ela é como um músculo que cansa. Mas quando você cria um hábito, você remove a necessidade de decidir. Você não precisa se motivar para escovar os dentes, certo? Porque escovar os dentes é um ritual. É algo que você faz automaticamente, sem questionar. A disciplina funciona da mesma forma. Ela não é sobre se forçar a fazer algo, é sobre criar um sistema onde a ação acontece naturalmente. Então, como transformar a disciplina em um hábito recorrente? Como fazer com que ela se torne parte de quem você é, em vez de algo que você deve fazer? O primeiro passo é entender o propósito por trás da ação, porque quando você não tem clareza sobre o porquê, qualquer obstáculo se torna uma desculpa para desistir. Por exemplo, se você está se disciplinando para acordar cedo, não é sobre acordar cedo, é sobre se tornar o tipo de pessoa que honra o seu tempo e o seu potencial. Se você está se disciplinando para estudar, não é sobre o estudo em si, é sobre se tornar alguém que valoriza o crescimento e a sabedoria. Se você está se disciplinando para se exercitar, não é sobre o exercício, é sobre se tornar alguém que cuida do seu corpo como um templo, porque sabe que a saúde é a base de tudo. Quando você entende o propósito por trás da disciplina, a ação deixa de ser uma obrigação e se torna um rito de passagem, um ato sagrado de se tornar quem você realmente é. O segundo passo é criar um ambiente que torne a disciplina inevitável, porque a disciplina não é apenas sobre você, é sobre o ambiente que você cria ao seu redor. Se você quer ser disciplinado, mas vive em um ambiente caótico, cheio de distrações, onde tudo conspira contra os seus objetivos, você está lutando uma batalha perdida. Aqui estão algumas formas de criar um ambiente que apoie a sua disciplina. Elimine as distrações. Se você quer se concentrar, desligue as notificações do celular, feche as abas desnecessárias do computador, crie um espaço físico que seja propício para o foco. Porque a disciplina não é sobre resistir à tentação, é sobre remover a tentação do caminho. Crie gatilhos visuais. Coloque lembretes do seu propósito em lugares estratégicos. Pode ser uma frase no espelho do banheiro, um pôster na parede, uma imagem de fundo no celular. Esses gatilhos servem para relembrar o seu porquê nos momentos em que a motivação falha. Estabeleça horários sagrados. Reserve um horário fixo para suas ações disciplinadas. Não é sobre quando eu tiver tempo, é sobre esse é o horário em que eu faço isso, não importa o que aconteça. Porque quando você trata a disciplina como um compromisso inegociável, ela se torna um ritual. Use a regra dos 2 minutos. Se uma ação disciplinada levar menos de 2 minutos, faça imediatamente. Se levar mais, agende para o horário sagrado. Isso evita a procrastinação e mantém o momentum. O terceiro passo é começar pequeno. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é tentar ser disciplinado demais, muito rápido. Elas querem mudar tudo de uma vez, acordar às 5 da manhã, malhar 2 horas por dia, ler 5 livros por semana, meditar 1 hora. E o que acontece? Elas queimam toda a sua força de vontade em uma semana e desistem. A disciplina não é sobre intensidade, é sobre consistência. É melhor fazer 5 minutos de meditação todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. É melhor escrever 100 palavras por dia do que 10.000 palavras em um dia e depois não escrever mais por meses. Porque a disciplina é como um músculo, ela precisa ser treinada gradualmente. Comece com ações tão pequenas que seja impossível falhar. Por exemplo, se você quer criar o hábito de ler, comece com 1 página por dia. Se você quer malhar, comece com 5 minutos de exercício. Se você quer meditar, comece com 1 minuto. O importante não é a quantidade, é a repetição, porque a repetição cria o hábito,
e o hábito cria a identidade. O quarto passo é celebrar as pequenas vitórias. A disciplina não é sobre perfeição, é sobre progresso. E o progresso é feito de pequenos passos. Mas aqui está o problema. O cérebro humano é programado para buscar recompensas imediatas. Quando você não vê resultados rápidos, é fácil desistir. Por isso, você precisa criar recompensas artificiais para suas ações disciplinadas. Não espere pela recompensa externa, crie a sua própria. Por exemplo, depois de uma semana de disciplina, faça algo que você goste, um café especial, um passeio, um momento de lazer. Anote as suas vitórias em um diário. Ver o progresso no papel reforça a identidade de alguém disciplinado. Compartilhe suas conquistas com alguém que te inspire. A responsabilidade externa aumenta o compromisso. O quinto passo é entender que a disciplina é um ato de amor, porque quando você disciplina a si mesmo, você não está se punindo, você está se libertando. Você está dizendo para si mesmo: eu me importo comigo, eu mereço o melhor de mim mesmo. Eu não vou deixar que a preguiça, o medo ou a procrastinação roubem o meu potencial. A disciplina é o oposto da autossabotagem. A forma mais pura de autossabotagem é saber o que fazer e não fazer. É ter o conhecimento, os recursos, a capacidade e mesmo assim deixar que a falta de ação te mantenha preso. A disciplina é o antídoto para isso. É a forma de honrar a si mesmo. Agora vamos falar sobre como manter a disciplina nos dias em que você não tem vontade nenhuma, porque esses dias vão chegar, e é nesses dias que a verdadeira disciplina é testada. O primeiro segredo é agir antes de se sentir pronto, porque a motivação, como já mencionei anteriormente, não vem antes da ação, ela vem depois. Você não vai se sentir motivado para malhar e depois malhar. Você malha e depois se sente motivado. Você não vai se sentir inspirado para escrever e depois escrever. Você escreve e depois se sente inspirado. Então, nos dias em que você não tem vontade, faça o seguinte: conte até 3 e comece. Não espere a motivação, haja apesar dela. Faça apenas o mínimo. Se não tem energia para uma sessão completa de exercícios, faça 5 minutos. Se não tem vontade de ler um livro inteiro, leia uma página. O importante não é a quantidade, é a repetição. Porque a repetição cria o hábito, e o hábito cria a identidade. O segundo segredo é usar a disciplina como uma âncora nos dias turbulentos. Porque a disciplina não é apenas sobre atingir objetivos, é sobre criar estabilidade interna. Nos dias em que tudo parece estar desmoronando, a disciplina é o que te mantém de pé. Quando você mantém seus hábitos consistentes, mesmo nos dias ruins, você está dizendo para si mesmo: não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, eu ainda tenho controle sobre quem eu sou e como eu respondo à vida. Isso é poder, isso é liberdade verdadeira. Por fim, vamos falar sobre como transformar a disciplina em um ritual sagrado, porque a disciplina não é apenas uma ferramenta, é uma prática espiritual. É a forma de você honrar o dom da vida, o potencial que você carrega dentro de si. Aqui está como fazer isso. Trate a disciplina como uma prática. Antes de começar sua ação disciplinada, reserve um momento para se conectar com seu propósito. Pode ser uma respiração profunda, uma prece, uma declaração em voz alta, algo que te lembre de que aquilo que você está prestes a fazer é sagrado. Crie um espaço. Reserve um lugar físico para suas práticas disciplinadas, um cantinho de meditação, uma mesa de estudos, um espaço de exercícios. Esse espaço deve ser livre de distrações, limpo, inspirador, um lugar que te convide a ser a melhor versão de si mesmo. Use símbolos de compromisso. Pode ser um objeto que tenha significado para você, algo que represente o seu compromisso com a disciplina. Esses símbolos servem como lembretes tangíveis do seu propósito. Reflita diariamente. No final do dia, reserve um momento para refletir como eu honrei o meu compromisso hoje, o que eu aprendi, como posso melhorar amanhã. Essa reflexão transforma a disciplina em um processo de crescimento contínuo. A disciplina não é o oposto da liberdade, é a forma mais pura de liberdade. Porque quando você é disciplinado, você não é mais escravo dos seus humores, das suas emoções, das circunstâncias externas. Você se torna o mestre da sua própria vida. Você se torna alguém que cria a realidade em vez de apenas reagir a ela.
No final das contas, a disciplina não é sobre o que você conquista, é sobre quem você é. E quem você é determina o que você cria. Então, a pergunta que fica é: que versão de você mesmo você está construindo com as suas escolhas diárias? Porque no final, a disciplina não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. E quem você é determina o que você cria. Se você acredita que o desenvolvimento pessoal não é sobre frases motivacionais, mas sobre transformação real, inscreva-se no canal. Vamos explorar juntos como aplicar esses princípios em cada área da vida, sem atalhos, sem ilusões, apenas com verdade e ação.